Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, que quer estudar conosco a Palavra de Deus, que quer conhecer a vontade de Deus. Como é gostoso estudar as histórias bíblicas e tirar lições preciosas para o nosso presente, para a nossa família, para ajudar as pessoas, lições preciosas. Nesta série de estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia, estamos vendo tantas histórias, estamos aprendendo tanto, lições não só para as mulheres, mas para os homens e para todo mundo. No programa de hoje, conversaremos sobre Batseba e o pecado de Davi. Quase todos conhecem Batseba. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida desta mulher e o que ela significou na vida de Davi, na nação, para o mundo inteiro. Deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Davi foi ungido rei em Israel e Davi se casa com a princesa filha do rei Saul. Casa-se com Mical, conhecemos a história de Mical, como ela não acompanhou seu marido, como Mical deixou Davi sozinho nos momentos mais difíceis de sua vida, como Mical deixou de estar com Davi quando ele estava no deserto, quando ele fugia de seu sogro ou do pai de Mical, quando ele estava nas cavernas, quando ele teve de levar a própria família, seus pais, seus irmãos, levar para Moabe. Por que Moabe? Porque ele era descendente de Rute, a Moabita. E Davi sempre teve um bom relacionamento com Moabe. Assim como até hoje Israel tem um bom relacionamento com a Jordânia. Bem, Davi teve outras esposas porque Mical não cumpriu seu papel. Nem no momento difícil e nem no momento fácil, no momento de glória de Davi, Mical não estava com seu esposo. Então, Davi nas suas jornadas, Davi no auge da sua juventude, Davi teve outras esposas. Abigail, a esposa de Nabal. Davi, então, ele está agora no palácio. Ele está agora coroado rei. Ele trouxe Mical para junto de si. Mical não tem filhos. Mical não estava com Davi quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, quando as suas mãos estavam cheias de bênçãos para abençoar o povo de Israel e inclusive a sua esposa, para que ela viesse a ser mãe daquele que haveria de ser o herdeiro do trono, aquele que haveria de estar reinando depois de Davi. Você já percebeu que Davi não escolheu o futuro rei de Israel entre os filhos das suas esposas? Não era para ser o mais velho, Adonias? Não era para ser o primogênito de uma daquelas esposas? Davi aguarda. Mas Mical não recebe a bênção. Mical despreza Davi, não recebeu a bênção da fertilidade, a bênção de ser a mãe do futuro rei. E então, quando Mical deixa a bênção, quando Mical despreza Davi, quando Mical se afasta de Davi, quando Mical tem o seu coração fechado para Davi, surge então na vida de Davi uma brecha, uma grande brecha, a brecha para o adultério, a brecha para o pecado, a brecha para fazer aquilo que ele não deveria. Vamos ver? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 5. Diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá,
porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Vamos parar aqui um pouquinho, diz, decorrido um ano, no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra. A vida no palácio era muito rotineira e Davi era um guerreiro. Davi esteve à frente de todas as batalhas. Davi perguntava a Deus, Senhor, devo ir contra os filisteus ou não? E Deus lhe dava a estratégia de guerra. E Davi obedecia à voz de Deus e vencia as batalhas. E agora, Davi não vai mais à guerra. Davi já está maduro, quem sabe com os seus 50 anos. Davi já tem os seus filhos crescendo. Davi já tem o seu reino estabelecido. E numa das guerras, quando Davi foi lutar, um gigante, Sbibenob, um gigante da linhagem do gigante de Gate, do gigante Golias, ele pressionou Davi, um gigante filisteu, e estava ali lutando com Davi, quase vencendo Davi. Davi estava acuado. Joabe veio, os homens de Israel vieram, livraram Davi da mão daquele gigante, mataram o gigante. E Joabe disse para Davi, nunca mais virás comigo à guerra. Você não virá mais lutar conosco para que a lâmpada de Israel não se apague. Você não virá. Eles tiveram medo, eles acharam que preservar a vida de Davi seria tirar Davi do campo de batalha. Isto não está correto. Não é assim que Deus age. A lâmpada de Israel só seria apagada, ou seja, Davi só morreria no tempo de Deus. Enquanto Deus tem o propósito para as nossas vidas, viveremos. E devemos viver cada dia, sabendo que somos imortais, até que o Senhor queira. Imortais, até que chegue o dia que o Senhor marcou para nós, de acordo com o que está nas Escrituras. Que o dia da morte é como o vento que nós não temos poder para o deter. O dia da morte foi determinado pelo Senhor, Ele escreveu os nossos dias, Ele marcou os nossos dias. Deus determinou um tempo para mim, um tempo para você, e nós não viveremos um minuto sequer além do que Deus marcou para nós. Não é um determinismo, não é alguma coisa assim, uma predestinação, mas Deus concede a cada um de nós um tempo de vida. E Davi viveria o tempo que Deus determinou. Não seria nenhum gigante, não seria nenhuma batalha que iria tirar a vida de Davi. Mas Joabe disse, você não vai lutar mais. Davi não buscou resposta em Deus. Davi não buscou a direção do Senhor. Davi não buscou uma confirmação de Deus e parou de lutar. E quando a gente para de fazer o que devia fazer, é um campo aberto para o inimigo. É uma janela que se abre para o inimigo penetrar, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus. O texto nos diz que era tempo de ir para a guerra, e Davi não foi. Era tempo em que os reis deviam lutar, e Davi não foi para a guerra. Onde ele estava? No palácio. Fazendo o quê? De tarde, ele estava dormindo. Ele estava descansando. E daí passou a andar pelo terraço do palácio, andando, olhando o tempo, descansando, enquanto seus soldados lutavam. Enquanto Joabe e os guerreiros estavam lá batalhando, Davi está passeando no palácio, quem sabe pensando, eu podia estar lá na guerra, ou como eu queria estar lá à frente, como eu queria estar vendo pelo menos como vão as coisas no campo de batalha. Eu estou aqui e não tem nada para eu fazer. Tão difícil. Estar no centro da vontade de Deus é estar fazendo o que Deus quer, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
Davi aposenta cedo e entra na velhice prematuramente, e Davi entrega suas forças prematuramente, porque ele não esteve no centro da vontade de Deus ao deixar de lutar. E aí, passeando pelo terraço da casa real, ele viu uma mulher tomando banho. Ora, que coisa feia, Davi! Você olhando a casa dos outros, você espreitando e vendo o que as pessoas estão fazendo, olhando uma mulher tomando banho, admirando aquela mulher e acompanhando seus movimentos no seu banho. E esta mulher tomando banho assim de um modo tão à vista, será que ela não tinha cuidado de saber que estava exposta? Será que ela não percebia que do terraço do palácio ela podia ser vista? Ser vista por um soldado? Ser vista por alguém? Será? Nós podemos sentir nesta palavra aqui um cenário preparado para o adultério. A cena toda preparada. A Bíblia não nos fala sobre Batseba, o que ela pensou, o que estava acontecendo. A Bíblia só descreve o que aconteceu. Mas no que aconteceu nós vemos duas pessoas fazendo duas coisas erradas em momentos errados. Duas pessoas que conheciam Deus, Davi e Batseba. Davi está fora da guerra. Davi está passeando de tarde no terraço do palácio. Davi está espreitando e está vendo que não devia, está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Batseba deveria se recolher, deveria tomar o seu banho em casa, no recato, coberta. Talvez era um dia de calor, talvez o dia era quente, talvez ela quisesse se expor e tomar um sol e estar bem fresquinha, mas ela estava fazendo a coisa errada. Mesmo estando em casa, ela estava descoberta. Ela bem podia sentir que lá do alto alguém poderia vê-la tomando seu banho. Duas pessoas fazendo as coisas erradas em um momento errado. Um cenário pronto para o adultério, para o pecado, para o pecado. Ninguém vai adulterar dizendo assim, oh, caí em adultério. Oh, que coisa, escorreguei, eu não vi. Quando eu vi, já tinha pecado. Não. O adultério, ele tem uma sequência. São portas que vão se abrindo umas após as outras, levando a pessoa até o pecado do adultério. Até abrir a última porta, a porta do quarto, pode-se interromper este ato. Davi, quando ele viu aquela mulher, ele podia na hora pensar, puxa, eu não posso. Ele chamou e disse, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher tão bonita? Oh, ela é a esposa de Urias, o heteu. É a esposa de um dos teus 30 valentes. É a esposa de um dos teus heróis que está batalhando junto com Joabe lá na guerra. É a esposa de um dos homens que daria e dá sua vida por ti, ó Davi. É a esposa de alguém que é leal a você. Davi ali poderia ter interrompido essa sequência para o pecado. Mas mesmo ouvindo, ela não te pertence. Ela tem dono. Ela é casada, ela não é para você. Davi continuou desejando, olhando a sua beleza e desejando. Ele já tinha 8 esposas, ele já tinha suas mulheres, já tinha seus filhos, tinha sua família, mas ele deu atenção ao pecado. Por isso, há certas coisas, certos cenários que a pessoa deve evitar. Certos sites que você nunca deve acessar, certas coisas que você nunca, certas portas que você nunca deve abrir. Há certas coisas que você deve evitar e passar longe delas. São perigosas. Certa vez um rei queria colocar um novo dirigente de carruagem,
o seu motorista, né? Não motorista, mas o seu dirigente de carruagem havia morrido e ele precisava de um novo. E ele fez um concurso dos melhores. E vieram os 3 últimos que foram selecionados. Um deles disse: olha, rei, eu posso viajar com o senhor na velocidade, com a diligência, e posso passar na beiradinha de um precipício que eu consigo manobrar bem a diligência, sem acontecer nada com o senhor. E o outro disse: olha, eu posso dirigir em alta velocidade, eu dou a velocidade que o senhor precisar. E o terceiro disse: olha, rei, eu acho que o senhor deve escolher um desses 2, porque eu não tenho coragem de fazer, conduzindo o senhor, nem velocidade, nem passar na beira do precipício. Eu prefiro andar com segurança e andar dentro do que eu posso, com total segurança para te levar. Então, acho melhor o senhor escolher um destes 2 que são melhores do que eu. E o rei disse: pois eu escolho você. Eu não quero perigo. Eu não quero me expor ao perigo. Os jovens, os homens, as mulheres, adolescentes, as crianças devem ter cuidado hoje com o perigo. Perigo dos jogos, esses jogos satânicos que estão aí destruindo as vidas. O perigo dos sites pornográficos. O perigo dos filmes de terror e da entrada de Satanás na vida das pessoas para trazer peso. Estamos vendo aí nos desenhos animados, não deixe seu filho dizendo: esse canal aqui é um canal inocente de desenho animado, Discovery Kids. Quanta porcaria, quantos desenhos ali levando as crianças à violência, à prostituição, à impureza, e agora vendo aí as crianças sendo expostas para o suicídio, para o pecado. Não brincar com o pecado, evitar, sair. Se Davi estivesse no lugar certo, ele teria se livrado de grandes tormentos. Mas ali estava Batseba e diz o texto aqui, Davi pergunta quem era ela, é Batseba, e então diz o texto, então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pronto, aqui está um grande problema para Davi. O teu pecado um dia te apanhará. O teu pecado jaz à porta. Cumpre a ti o seu desejo, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o pecado está aí pertinho. Se você abrir uma frestinha, ele entra. Uma frestinha que você der, uma beiradinha que você der, o pecado entra. Temos de ser radicais contra o pecado. Temos de ser firmes em nossa posição, não ao mundo, sim a Deus e à santidade. Por isso, ter cuidado com o que vê, com o que ouve, com o que sente, com o que fala, com o que entra em sua vida. Ter cuidado, porque o pecado traz um estrago tão grande. Davi brincou. Ele se deitou com aquela mulher, o marido não está em casa, ninguém viu. Será que ninguém viu? Pelo contrário, no palácio todos estão sabendo o que está acontecendo. A mulher vai embora para casa e daí a pouco chega um recado para Davi. Ela manda dizer: estou grávida. E agora? E agora? Davi, então, vamos ver o que vai fazer. Davi, ele diz aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e 27, diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi, quando ele soube que Batseba estava grávida, ele tenta trazer Urias da batalha, tenta fazer com que Urias desça até a sua casa,
para que Urias esteja com a sua esposa, para que pareça que o filho é de Urias. Talvez Urias já fosse um homem mais velho e Betseba fosse uma mulher bem jovem. Não sabemos porque ela não tinha filho ainda, mas Urias vem e ele não vai para sua casa. E Davi diz, por que você não vai para casa? Descansa, vai lá, fica com a sua esposa. E ele diz, olha, os servos do meu senhor, os soldados estão todos na guerra e eu vou descer para casa e ter sexo com a minha esposa? E então Davi embebeda Urias, dá bebida e vai para casa. E ele não vai. Então Davi escreve uma carta e manda pelas mãos de Urias para Joabe, dizendo, Urias vai com você, está levando esta carta. Eu quero que você o coloque na frente da batalha para que morra. A solução para Davi era Urias morrer, porque o pecado dele seria visto. E Urias morre na batalha. A notícia chega, Betseba chora e Davi diz, passou o luto, vem para ser minha esposa. E Davi está achando que está tudo bem. Mas Deus confronta Davi para que ele se arrependa do que ele fez. Todo pecado. Não adianta a pessoa falar, agora está tudo legal, está tudo bem. Você esqueceu do assassinato? Você esqueceu do adultério? Você acha que é só isso? E Davi é confrontado pelo profeta Natã e se arrepende, e ora, e pede perdão, e é restaurado com o Senhor. Mas a consequência do seu pecado permaneceu, atingiu a sua família, atingiu seus filhos e trouxe consequências tão terríveis para Davi e para a nação. Não vale a pena pecar, não vale a pena o adultério, não vale a pena por momentos de prazer pecar contra o Senhor. O preço é muito alto. Davi aprendeu isso. E você? Vamos aprender com Davi. Vamos buscar a prevenção, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, é o que Deus quer. Amém? Bem, eu sei que você tem aprendido muito aqui na Rede Super. Eu sei que Deus tem usado este canal para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, abençoar nações. Deus tem sido bondoso e fiel em nos dar a Rede Super. Nós o louvamos por isto. Mas está na hora de você cooperar agora com o reino de Deus. Você tem recebido tanto. Quem sabe na sua casa fica a Rede Super ligada de manhã até à noite. Quem sabe você tem seus programas preferidos e quando chega em casa você corre para a Rede Super. Isso é maravilhoso. Isso é a porta certa, correta que Deus quer. Mas a Rede Super, se não trocar todo o seu equipamento para digital, nós não poderemos continuar. E o preço disso é muito elevado. Precisamos de você. Precisamos de você agora. E você pode agora anotar aí esta conta, a conta da Rede Super, e enviar aquilo que Deus propôs em seu coração. Temos este desafio e Deus conta com você. Faça isso hoje, faça isso mensalmente, faça isso para a glória de Deus, esteja fazendo a coisa certa. Este é o momento. A Rede Super não pode parar. Amém? E vamos orar então agora. Eu quero convidar você a orar conosco. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me conheces, Tu me sondas e sabes das minhas fraquezas. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu oro para que o Senhor me lave, me limpe, me santifique e me encha do Teu Espírito Santo. Unge a minha cabeça com Teu óleo e que meu cálice transborde. Ó Senhor, eis-me aqui. Lava-me. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Santifica-me, purifica-me e dá-me um novo coração. Eu te entrego a minha vida, meu coração,
a minha família, com tudo que sou e tudo que tenho. É tudo teu, Senhor. Recebe-me e abençoa a minha descendência, no nome de Jesus. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Experimente o Teu amor, experimente a Tua paz, experimente a Tua salvação e viva na Tua presença para a Tua glória. Abençoamos cada lar para que haja salvação, libertação, suprimento do Senhor, a Tua paz em cada casa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.